Graça e paz, irmãos. Bom estarmos na casa de Deus, na companhia dos irmãos, para juntos podermos continuar adorando ao Senhor. Que eu compreendo que a nossa vida é uma vida de adoração, né? Nós adoramos quando estamos em casa, nós adoramos quando estamos no trabalho, nós adoramos quando estamos na escola. Nós adoramos enquanto estamos transitando para um lado ou para o outro. A nossa vida é uma vida de adoração. E quando chegamos ao templo, continuamos adorando ao Senhor. E eu tenho certeza que foi com essa intenção que você veio aqui esta noite, para continuar adorando ao Senhor. Porque a nossa vida, ela precisa ser uma vida de adoração, independente das circunstâncias, independente do momento, independente da hora, independente do dia. A nossa vida precisa estar o tempo todo adorando ao Senhor, porque foi para isso que Ele te criou, para que você possa o adorar, para que você possa viver em comunhão com Ele. O texto que nós temos aprendido, vivido durante todo este mês lá em Jeremias, nos leva justamente para este pensamento, para este sentimento, porque neste momento que o texto diz lá, 29:11 ao 3, diz: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Meus amados irmãos, quando eu penso em coração, eu penso em um órgão do corpo que ele guarda sentimentos, né? O coração tem essa função, e nós dizemos, ainda quando criança, ouvíamos os nossos pais dizer para nós, e muitas das vezes, nós como pais, eu que sou pai hoje, pergunta ao filho se o filho nos ama, né? E quando perguntava isso, dizia assim: você me ama onde? Onde é que está o seu amor? Está no meu coração. Você ama papai, você ama mamãe. E aí, normalmente, a gente esperava ele dizer: eu amo, e esse amor está onde? O amor está no coração, porque quando pensa em amor, pensa em coração. E aí Deus está dizendo a esse povo, diz assim: ó, vocês precisam me buscar de todo o vosso coração, porque eu tenho uma promessa para você nesse momento aí. O Senhor já está dizendo: eu tenho uma promessa, se vocês fizerem isso, eu tenho uma promessa para a vida de vocês. Mas interessante que esse povo não está em um momento confortável da sua vida. Interessante que este povo aí, eles estão no exílio, como nós já ouvimos aqui, eles estão na Babilônia. Eles estão vivendo momentos difíceis da sua vida. E o Senhor lá no versículo 7 já direciona ele também para alguma outra jornada da sua vida que eles precisariam estar fazendo. No versículo 7 vai dizer assim: procurai a paz da cidade, para onde eu vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis também paz. Imagine, meus amados irmãos, imagine, queridos amigos, imagine o Senhor virando para o povo que está lá, dizendo assim: olha, vocês precisam buscar a paz desta cidade. Vocês precisam querer gerar um sentimento no seu coração, para que essa cidade não aconteça nada com ela. Ela tenha uma vida boa, ela tenha uma vida perfeita, ela tenha e viva situações verdadeiramente confortáveis. O Senhor está dizendo: olha, vocês precisam orar para isso. Vocês precisam pedir a mim a isso. Vocês não podem desejar um mal para esta cidade.
porque se essa cidade estiver em paz, vocês irão desfrutar da paz desta cidade. Irmãos, isso é muito sério. E quando eu penso nessas coisas, eu penso que é a vontade de Deus, e era a vontade de Deus que o povo ali estivesse vivendo com um sentimento de amor naquele momento também. Era o sentimento de Deus e a vontade de Deus, que apesar das circunstâncias ser totalmente contrária para aquela nação que estava ali na Babilônia, Ele queria que o coração daquelas pessoas tivesse um coração segundo a sua vontade, segundo o seu entendimento e segundo o seu querer. E quando nós voltamos cá para o Novo Testamento, nós vamos ver qual é a vontade de Jesus e qual é o ensinamento de Jesus para a sua igreja. Qual é a vontade de Jesus para que esta igreja venha viver, ou quer dizer, qual é a vontade de Jesus para aqueles que são igreja. E se tem a igreja de Jesus aqui, diga aleluia. Então a vontade de Jesus para a igreja dele é que você ame e você tenha um coração que ame o tempo todo. Tem igreja de Jesus aqui esta noite? Então olhe para essa pessoa linda que está ao seu lado e diga assim para ela: Jesus quer que você ame. Fala com as 3 pessoas aí assim: Jesus quer que você ame. Sai tão baixo, né? Ó, vou mandar uma bênção. Aí todo mundo, aleluia. Sabe qual é a bênção que Deus quer derramar sobre as nossas vidas esta noite? Que o nosso coração saia daqui com a disposição de amar. Amar independente das circunstâncias. Amar independente do momento. Amar independente de qualquer coisa. Sabe por quê? Porque o direcionamento de Jesus para as nossas vidas é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele diz: olha, você precisa, Alessandra, amar o seu próximo como a ti mesmo. Você precisa, Elisângela, amar o seu próximo como a ti mesmo. Você precisa, Ebert, amar o seu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos, igreja, amar o nosso próximo como a nós mesmos. E meus amados irmãos, não é uma recomendação ou uma matéria para as nossas vidas opcional, não. É um mandamento de Deus para as nossas vidas. Se você é igreja do Senhor, você precisa nutrir esse sentimento de amor, independente das circunstâncias. Esse sentimento de amor tem que começar a nutrir em nossas vidas. É um mandamento de Deus, e mandamento é ordem. Ordem não se discute, a gente gostando ou não gostando, nós precisamos obedecer. Se está ali um guarda de trânsito direcionando a fila e mandando ir por aquele caminho, ainda que você queira pegar outro caminho, está bem pertinho da sua casa, e ele diz assim: não, você vai ter que vir por esse caminho, porque está aqui interditado, e você vai ter que fazer uma volta, ainda que você argumente, ele diz: não, é aqui, ainda que você não goste, você vai ter que o quê? Obedecer. É ordem de Jesus para a igreja dele, que a igreja dele viva em amor. E se você é a igreja dele, você precisa viver em amor. Se você é a igreja do Senhor, é vontade dele que você caminhe em amor, independente das circunstâncias, independente das situações. Você precisa amar, sendo confortável ou não sendo confortável para a sua vida. Se nós olharmos, irmãos, para os mandamentos desta forma, sem dúvida nós teremos posturas diferentes. Eu preciso compreender que o mandamento de Deus, de Jesus para a minha vida, eu preciso olhar ele como uma ordem. E se eu olho desta forma, eu vou ter postura diferente. O grande problema é como eu olho para aquilo que está na Bíblia. O grande problema das nossas vidas e nos dias atuais é como eu olho aquilo que eu leio. O grande problema é como eu recebo aquilo que é pregado. Não é opcional aquilo que direciona as nossas vidas aqui nessa palavra.
não é opção, é direção. E se é direção, eu preciso obedecer, porque assim eu irei fazer a vontade daquele que eu digo que é meu Senhor. E se você é a igreja de Deus, Ele é o seu Senhor, e você precisa obedecer às ordens dEle. E se tem aqui um povo que vai obedecer a ordem dEle, dê um aleluia. Há uma abordagem, meus amados irmãos, comum nos dias de hoje, que nos estimula muito ao amor próprio. As abordagens das palavras motivacionais nos dias de hoje é a valorização de si próprio. Eu preciso me valorizar, eu preciso me respeitar, eu preciso trazer o melhor para mim, eu preciso conquistar. É um culto ao eu, é um culto ao meu bem-estar, é o culto àquilo que eu quero de melhor para mim. A sociedade nos dias atuais, ela tem levado ao homem a esta reflexão o tempo todo e a esse estímulo o tempo todo. Mas pasmem vocês, que se nós olharmos Hebreus capítulo 11, versículo 34 em diante, vai dizer que a igreja do Senhor estabelecida naquele tempo, ela vivia um contexto totalmente diferente. Ela vivia em um extremo amor, que ela padecia muitas das vezes no seu próprio corpo, para testemunhar que era a igreja do Cristo ressuscitado naquele momento. Era totalmente diferente ao conforto pessoal, era totalmente diferente ao bem-estar pessoal, era totalmente diferente a abordagem nos dias atuais, meus amados irmãos. A igreja do Senhor naquele tempo, e eu acredito que aquela igreja não foi para aquele tempo tão somente, aquela igreja e aquele testemunho que está lá, é para os tempos atuais, e nós iremos experimentar, não talvez daquelas mesmas consequências que aquele povo e aquela igreja sofreu, mas talvez consequências diferentes, mas ainda vivendo consequências diferentes, nós iremos exalar o amor de Cristo que alcançou a nossa vida. Foi para isso e foi para esse tempo que Deus nos chamou, foi para esse tempo que Deus te convocou, e é para este tempo que nós estamos vivendo nesta geração, para testemunhar o amor de Cristo nesse tempo para a glória do nome dele. Não com um amor egoísta, mas com um amor que tem disposição de se abnegar da sua própria vontade para ser um referencial de Cristo nesse tempo para a glória do nome dele. E eu creio que cada um de nós iremos viver isso para glorificar o nome do Senhor. O mandamento de amar o próximo, meus amados irmãos, deve levar em consideração uma atitude positiva em relação ao outro, mesmo que gere prejuízo muitas das vezes para nós. Ainda que este amor venha gerar em algum momento um prejuízo para as nossas vidas, mas pelo um bom testemunho cristão, nós precisamos desenvolver esse amor. Por isso, se nós queremos desenvolver esse amor, nós precisamos aprender com alguns textos que tem na Bíblia Sagrada, por exemplo, lá em Lucas capítulo 10, e eu queria fazer referência e ler com você, Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante, nos traz um texto conhecido pela igreja, de alguém que teve atitude de amor. Lucas capítulo 10, 25 diz: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu e de toda a tua e de toda a tua e de todo o teu, e amarás o teu próximo como. Então Jesus lhes disse: respondestes corretamente, fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o, passou a largo. Aguenta aí um segundinho só. Algum de vocês sabe o que é passar largo? Passar o quê? Distante. Olha, viu o problema lá e o que é que fez? Passou distante, viu o problema e, em vez de atravessar a pista para se aproximar do problema, ele diz: ó, isso aqui não é meu não, fica aí, não, eu vou passar pelo outro lado, não é nem comigo. Será que nós temos esse tipo de atitude? Eu estou vendo, por exemplo, o irmão lá na igreja, vou pegar um exemplo na igreja, estou vendo lá meu irmão na igreja, trabalhando, se acabando lá. E aí você passa e diz assim: não é problema meu não, é ele lá, fique lá. O problema é dele. Eu estou vendo lá a irmãzinha lá, dando duro danado. O problema não é meu não, problema é dela lá. Não é meu ministério, não faz parte daquilo que eu faço, é com ele lá. Aqui não tem isso não, graças a Deus. Né, pastor Pereira? Não. Aqui cada um, quando vê, Alessandra, quando vê une um trabalho, todo mundo corre para estar junto, aleluia. Futuca quem está do seu lado, é assim não era na sua vida. Futuca ele mesmo, diz assim: se assim não era na sua vida, agora vai passar a ser. Aleluia, glória a Deus. Diga assim comigo: eu não vou passar mais a largo, eu vou encostar no problema e vou ajudar meu irmão. Hoje é culto doutrinário, aleluia. Eu não vou passar mais a larga. Eu vou ver lá meu irmão no problema lá e vou encostar nele, vou ajudar ele. Eu vou estar lá perto. Eu não vou fazer igual esse daí não, que viu o problema e passou a largo. Pode continuar, irmã. Semelhantemente, um levita desceu por aquele lugar e vendo também passou a... Que nada, eu vou encostar nisso, nada. Estou com pressa, tem um programa da Netflix agora. Que nada, não, vou perder meu tempo. Eu estou com a minha roupinha limpa, não, que nada. Eu não vou, tá muito tarde, não. Não, problema lá, não. Tá muito, não, aquele peso ali é muito peso para mim. Pode continuar. Certo samaritano que seguia seu caminho passou-lhe perto e vendo o que aconteceu com ele, vamos ler junto? Compadeceu-se dele. Sabe o que eu penso com essa palavra compadeceu-se dele? Ele disse, eu penso assim, ele viu lá aquele homem que estava o que? Ele semi-morto, precisava de socorro. E o que é que ele fez? O que é que aconteceu no seu coração? Compadeceu-se dele. Disse assim, é o meu problema. Esse problema é o meu problema. Pertence a mim esse problema. E chegando-se, passou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal,
levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou o quê? 2 denários. Diga para seu irmão de assim, ó, compaixão, algumas vezes, vai exigir de você meter a mão no bolso. Aleluia! Pegar o peso eu até pego, mas meter a mão no bolso não, pastor. Samaritano fez o que, irmãos? Meteu a mão no bolso. Quem quer ser próspero aqui? Quem quer ser próspero aqui, diga aleluia. Então, ó, meta a mão. Porque quanto mais você dá, mais você vai receber. É a semente. Aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Se você quer colher muito, você precisa plantar muito. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, tu indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Meus amados irmãos, esse texto nos ensina que amar não depende somente de nós se importar, mas vai exigir de nós atitudes. E muitas das vezes nós temos atitude de amor por aquele que nós conhecemos. Mas o texto também nos ensina uma coisa, que nós precisamos também ter atitude de amor pelos que nós não conhecemos. Porque esse texto está dizendo assim, olha, ele não conhecia aquele homem. Ele estava a caminho passando. Ele não conhecia. É por isso que missões estaduais vai começar no próximo mês. E você trabalha e oferta para missões. E você diz, para onde é que vai? Aonde é que vai chegar esse recurso lá? Talvez você não conheça nenhum missionário que vai receber, não está perto de você. Mas vai chegar na vida de alguém, vai chegar na família de alguém. E a obra do Senhor vai avançar para a glória do nome dEle. E de muitas formas, vidas serão abençoadas. E você nem conhece, está longe. Pessoas que você não conhece. Samaritano teve compaixão e amor aquele que ele não conhecia, mas percebeu que tinha uma necessidade. E nós precisamos compreender que nós também precisamos amar aquele que nós nem conhecemos. Aquele que não tem nenhum tipo de relação conosco, que não temos nenhum tipo de sentimento com aquela pessoa, laços fraternais com aquela pessoa. Nós precisamos amar, irmãos, desta forma. É vontade de Deus isso, mas é vontade de Deus também, além de nós amarmos os desconhecidos, é vontade de Deus que nós também possamos amar aqueles que estão próximos de nós, ainda que seja o nosso adversário, porque nós não temos inimigos. Alguém tem inimigo aqui? Não. Talvez alguém seja seu adversário por alguma circunstância, porque eu acredito que você tem um sangue de Jesus que te lavou, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, então você não tem adversário e você não tem inimigo. A igreja de Jesus não tem inimigo, a igreja de Jesus não tem adversário, a igreja de Jesus só tem amor no coração para entregar para outra pessoa. Talvez você tenha alguém que não se identifica muito com você, mas você se identifica com ela pelo amor de Jesus. E aí você precisa amar esta pessoa também, ainda que ela seja a sua inimiga ou adversária. Sermão do Monte nos fala acerca disso, lá Mateus capítulo 5.
Abra lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Versículo 11. Versículo 10, começar com 10. Mateus 5, 10. Dentro desse sermão do monte, as bem-aventuranças, o versículo 10 diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Versículo 12: regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, independente da situação, independente do momento, independente de você ser amado ou não ser amado, você deve em todo tempo, meus amados irmãos, você deve amar, ainda que seja o seu adversário, porque existe uma bem-aventurança sobre a sua vida, existe uma palavra profética de Deus sobre a sua vida. Então, se no seu coração existe alguma raiz de não amar o outro, você precisa mudar a sua atitude, porque a vontade de Deus é que você ame, porque você é igreja, você é igreja de Cristo, você tem Cristo na sua vida, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, e se você tem, você diz aleluia. Diga: o Espírito Santo de Deus está em mim, e por Ele estar em mim, eu vou amar, independente da situação. Irmãos, é vontade de Deus que a gente ame o nosso adversário. Chá amargo, amar o adversário. Deus manda Jeremias mandar uma carta e dizer assim: olha, orem pela paz dessa cidade. Ele estava dizendo assim: olha, você precisa querer o bem dessa cidade. E sabe qual é a promessa disso? Prosperidade. Se essa cidade estiver em paz, você vai viver em paz. Se essa cidade estiver bem, você vai prosperar. Muitas das vezes nós olhamos para a nossa vida e o nosso coração é cheio de rancor, cheio de mágoa, duro. O Espírito Santo quer amolecer o seu coração hoje, quer amolecer os nossos corações hoje, porque nós somos igreja do Senhor, e a igreja do Senhor precisa viver como igreja do Senhor. Nos dias atuais, meus amados irmãos, o que mais nós precisamos não é de um grande programa. O que mais nós precisamos é viver a palavra, é vivermos o Evangelho de Cristo do jeito que Ele é vivê-lo sem ser com a nossa vontade. Pelo contrário, ainda que contrarie a nossa vontade, nós precisamos viver a vontade de Deus. Que haja muitos programas nos dias atuais, que haja muitos movimentos nos dias atuais, mas que haja muita obediência da palavra de Deus, que haja muita disposição de viver o Evangelho como ele é, simples. O Evangelho de Cristo é simples, irmãos, não precisa muita coisa, é somente viver este Evangelho, e o mundo irá crer que existe um Deus
que ressuscitou o seu Filho ao terceiro dia, e Ele vive para todo sempre, aleluia, e Ele alcançou a minha e a sua vida, e Ele vai alcançar a vida dos moradores desta comunidade, dessa cidade, e o nome dEle será glorificado, e o inferno vai ser destronado, e o céu vai ser povoado para a glória do Senhor. Ah, meus irmãos, nós precisamos amar o nosso adversário, se porventura nós temos algum em nossa vida. Nós devemos também amar o próximo, que é bem conhecido. E parece redundante dizer que nós precisamos amar o próximo. Próximo e bem próximo. Ah, pastor, mas eu não preciso amar o conhecido, eu preciso amar a todas as pessoas, sim, mas amar também um próximo, bem próximo, sim, nós precisamos amar o próximo que está bem próximo, irmãos. Porque quando nós falamos de amar o próximo, nós falamos de pessoas bem próximas como a nossa própria família. Porque muitas das vezes nós negligenciamos em amar aqueles que são da nossa família. Nós negligenciamos de amar o nosso irmão de fé na igreja. Muitas das vezes nós nos acostumamos tanto com as pessoas da nossa família, nós nos acostumamos tanto com as pessoas da mesma fé que convivem conosco na igreja, que nós deixamos de amá-los e tratamos eles de qualquer jeito. E eu quero dizer para você, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você ame a sua família, aleluia. Você precisa amar a sua família que está bem próximo. Todo dia você está com a sua família, todo dia você está com os seus irmãos na igreja, e você precisa amá-los. Família é lugar de amor, aleluia. Família é lugar de quê? 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 Família é lugar de amor. Irmão na igreja é lugar de amor. Esse ambiente chamado igreja é lugar de amar. Ah, mas eu não me dou muito com o irmão fulano de tal, eu não me dou muito com a irmã fulana de tal, ah, eu não me dou muito com aquela pessoa daquele grupo, eu não me dou muito. Você precisa de Deus se isso está acontecendo na sua vida. Você precisa rever os seus conceitos e valores. Você precisa rever aquilo que você tem lido na palavra. Porque ambiente de família é ambiente de amor. Ambiente de igreja é ambiente de amor. Esses dois ambientes não é ambiente de guerra, é ambiente de paz. Isso é tão sério que parece que Jesus sabia que isso iria acontecer, que ele orienta lá em Efésios. Ele diz para os maridos assim: maridos. Ele não está dizendo namorado, noivo, ele está dizendo marido. Então quer dizer que já casou. Amai as vossas esposas. Parece que a rotina começa a acontecer no dia a dia, que esse amor já não é mais efervescente. Aí diz assim, Paulo vai dizer lá: olha, maridos, ame as vossas esposas. Hein, Daniel? Daniel já chega e encostou assim, do ladinho assim, dizendo assim: vou encostar a costelinha aqui do lado aqui, né? Amar a esposa. Bem próximo. Está ali coladinho. Existe essa exortação, chamando a atenção, dizendo: olha, vocês já são famílias, mas vocês precisam continuar a amar. A rotina não pode quebrar esse amor. E quando a gente ama, a gente trata bem. Quais as características de alguém que ama?
Quem ama, bate. Bate. Quem ama, dá veneno. Mas bora então a característica aqui de quem ama. Quem ama dá carinho, amor. Quem ama dá as melhores coisas, aleluia. Quem ama fala palavras de elogios. Então tudo que é contrário a isso são características de quem não ama. Então, se você fala mal da sua esposa, ou sua esposa fala mal do marido, então é característica de quem não ama. Quem não dá o melhor é característica de quem não ama. Se na família é desse jeito, e na igreja também precisa ser desse jeito, então se eu vejo meu irmão e eu falo mal do meu irmão, é característica que eu não amo. Porque a característica de que eu amo meu irmão é falando bem do meu. A característica de quem ama o seu irmão é aquele que vê a nudez do seu irmão, e em vez de expor a nudez do seu irmão, vai lá e encobre a nudez do seu irmão. Não é concordar com o pecado do seu irmão, mas é proteger o seu irmão e cuidar do seu irmão. Isso é característica de quem ama. E é esta igreja que Deus quer para esta geração, porque esta é a igreja dele. É essa característica que ele quer para as nossas vidas, meus amados irmãos. É por isso que nós precisamos viver dessa forma. O apóstolo João faz o mesmo no que diz respeito ao relacionamento entre os irmãos da fé, sendo enfático com o argumento que está lá em 1 João capítulo 4, 20. E se nós podemos ler esse versículo, 1 João capítulo 4, versículo 20, diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, ele é o quê? Mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não. Vamos dizer junto esse versículo? Porque vai ser libertador para as nossas vidas essa noite. Nós não andamos nesse caminho e nós iremos reafirmar que nós não iremos andar nele. Diga assim: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Quem ama a Deus aqui? Então, a característica que você ama a Deus é você amando o seu irmão. Aleluia! É amar o seu irmão. Pastor, mas se chegar, agora a instrução, ensinamento. Pastor, se chegar alguém falando do meu irmão, aí você vai aplicar o que diz a palavra. Se alguém tem alguma coisa contra outro, vai a ele e fale. Vem cá, Ilka, faz favor. Vem cá. Está descalço? Não venha descalço não. Calça o sapato, porque senão o nego vai pensar que é alguma cerimônia que tu já está... Aí chega a Nalda aqui dizendo: você viu, Ilka? Vou contar aqui um negócio somente para você, um segredinho só. Ó, eu passei ali, a Alessandra, menino, ela hoje está de vermelho e preto, parece Vitória. Mas tu gosta do Bahia, né? E aí tu sabe, né? Que coisa, menina, não sei o quê. Ó como ela tá doidinha, ouvindo tudo. Tá vendo? Tá vendo como nós somos? A gente empresta o ouvido para ouvir o fuxico do outro, irmãos. A gente empresta o ouvido. Diga assim: tá amarrado em nome de Jesus. A partir de hoje, eu não vou emprestar mais o meu ouvido. Aleluia.
Não empreste não, irmão. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente fica com aquela história assim: eu não falei nada, mas estimulou o outro a falar, porque deixou o ouvido. Aconselhe o seu irmão, talvez ele seja mais fraco do que você. Aconselhe a ele a não caminhar desta forma, porque isso contraria a vontade de Deus, o ensinamento de Deus. Que se você não consegue amar a quem você está vendo, você não ama a Deus, a quem você não consegue ver. Meus amados irmãos, nós iremos viver de forma diferente, porque nós somos igreja de Cristo nesta geração. Relacionamentos, meus amados irmãos, cheio de vida, só acontece quando o mandamento de amar o próximo é obedecido. Porque a vida verdadeira só será experimentada na interação da reciprocidade, em um caminhar de um vínculo fraternal, aonde nós possamos verdadeiramente evidenciar a vontade de Deus em nossas vidas para com os nossos próximos, para com o nosso próximo. Só assim nós iremos ver uma sociedade melhor a partir da nossa casa e a partir da nossa igreja. Sabe quando Boa Vista de São Caetano vai ser melhor, a cidade de Salvador vai ser melhor? Quando a minha casa for melhor, quando a minha igreja for melhor, essa cidade vai ser melhor. E ela vai melhorar, porque nós iremos ser melhores, para a glória do Senhor Jesus. Por isso, ame quem você conhece, ame quem você não conhece, ame até mesmo aquele que porventura seja o seu inimigo. Revista-se do amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Colossenses 3,14. Diz o seguinte: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Vamos dizer juntos? Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Quer ter uma casa perfeita? Amor lá dentro. Quer ter uma igreja perfeita? Amor lá dentro. Quem vai derramar esse amor? Quem? Pega o indicador aí, aponta para você e diga: ó, eu. Bate no peito aí agora, ó, com toda a ousadia. Eu vou derramar esse amor. Sabe por que nós iremos derramar esse amor? Porque ele já está em nós. Deus é amor. E aquele que conhece a Deus anda cheio de amor. Esta é a vontade de Deus para este tempo, que nós possamos ser agentes do amor nesta geração. Que Deus nos abençoe esta noite e que nós possamos viver em pleno amor diante de qualquer circunstância, e o nome do Senhor seja glorificado. Sabe qual vai ser seu sobrenome agora? Lá vai Zeca do Amor, lá vai Alessandro do Amor, lá vai Bebeto do Amor. Diga aleluia, irmãos. Amém? Lá vai Mônica do Amor. Graças a Deus eu ouvi até a voz de Mônica. Glória! Que lhe conheçam
não pelo seu gênio, pelo seu temperamento, que lhe conheça, não pelo corte de cabelo que você tem, ou pelos recursos que você tem, que lhe conheça, não pelo curso universitário que você tem, ou pela profissão que você exerce, mas te conheça, porque você é uma pessoa que libera amor. Deus, Ele é amor. Fiquemos de pé nesta hora. Tem uma canção? Podemos cantar uma canção? Com essa mesma intensidade que Deus te amou, você possa amar também. Olha a letra dessa canção. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar.
Filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Declare esta noite. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama. Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e está sempre de braços abertos para mim. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Senhor nos ama. Senhor nos ama. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Teu amor nos alcançou. Apesar das nossas mazelas, o teu amor nos alcançou. Nós somos alvo do teu amor. E é por isso que nós estamos aqui esta noite, porque nós fomos alvo do teu amor. E nós só podemos dizer esta noite: Ebenezer, 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 Ebenezer. Por causa do teu amor nós estamos aqui. Os nossos pecados foram apagados, ficaram para trás, fomos reconciliados contigo, e hoje nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. E ainda que o acusador, ele tente nos acusar, o Senhor é o nosso advogado fiel. E a tua vontade é que nós também possamos amar ao nosso próximo, nos dar atitude de amor. Tira de nós a acusação, tira de nós a dureza do coração, dai-nos um coração igual ao teu, Senhor, um coração cheio de amor, que não nos associemos ao pecado ou ao erro, mas que nós possamos amar ao nosso próximo. Não nos permita que sejamos acusadores. Pelo contrário, levanta uma geração de crentes, lavados e remidos pelo teu sangue, que seja protetores, ó Pai. Que não seja daqueles que mostram nudez, pelo contrário, seja daqueles que levem libertação. Que toda indiferença caia por terra, que toda língua maldizente caia por terra, que toda ação facciosa caia por terra, e que impere a tua palavra, e que vivamos a tua vontade, Senhor.
porque essa é a tua vontade para as nossas vidas, essa é a tua vontade para este tempo, esta é a tua vontade para a nossa casa, esta é a tua vontade para a tua igreja, e nós queremos viver na tua vontade, porque a tua palavra diz que aquele que te ama, ele ama o próximo. E esta noite nós declaramos que nós te amamos, e vamos demonstrar isso amando o nosso próximo, Senhor. Por isso eu te peço nesta hora, derrama a porção dobrada do teu Espírito Santo, para que nós possamos em todo o tempo não esquecer da tua palavra, mas que o teu Espírito Santo nos faça lembrar da tua palavra quando ela for necessária em nossas vidas, de agora em diante, para a glória do teu nome e para a libertação daqueles que estão ao nosso redor. Nós te oramos pedindo perdão pelo tempo de ignorância, pelo tempo de dureza do coração, mas nós queremos viver novos tempos em nossas vidas, para a glória do teu nome, para o louvor do teu nome, porque nós somos ovelhas do teu rebanho. Faz isso, Senhor. Em teu nome nós oramos. Faz isso a começar em mim, para a glória do teu nome. Agora leva-nos em paz para os nossos lares. Nos livra de todo homem sanguinário e roubador do meio do caminho. Nos livra de todo acidente. Nos faz chegar em casa em paz e encontrar a nossa família em paz. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, de agora e para todo sempre. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e que nós possamos viver em amor. Quero te dizer que na próxima sexta-feira nós não teremos culto. Nós iremos ter culto no próximo domingo na nossa EBD e domingo à noite. Então na próxima sexta-feira nós não teremos atividade no templo. Nós não teremos culto na próxima sexta-feira. Vá em paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus, e tenha uma noite de paz para a glória do Senhor.